Conhecer e dominar o CLI com o terminal do Git eu acho imprescindível para qualquer desenvolvedor. Porém, existem ferramentas e outras coisas que nós conseguimos utilizar para facilitar o nosso dia a dia. A primeira delas é o próprio VS Code, que contém inúmeras ferramentas, e a segunda é o GitHub CLI, que é a nova ferramenta do Git para nos ajudar a usar o terminal. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar todas as vantagens do VS Code e no próximo vídeo o CLI do próprio GitHub, que é muito bom. Então, para não perder essa série, se inscreva em nosso canal, deixa o joinha, compartilhe com seus amigos, se inscreva, faça o pacotão completo do YouTube e bora pro vídeo! Agora que você já tá craque, já manja mexer com o terminal, já sabe o que é Git Ignore, nós vamos dar um upzinho na produtividade. Vocês vão ver que a gente não vai fazer absolutamente nada diferente do que a gente já trabalhou antes, mas, na minha opinião, o nosso trabalho vai ficar mais produtivo porque a gente vai usar o VS Code para nos ajudar a mexer com Git e isso é muito legal. Então aqui na pastinha da lateral, ó, esse daqui a gente não precisa instalar absolutamente nada no VS Code, porque ele já vem instalado quando a gente baixa ele pela primeira vez, que é a extensão de Source Control. Essa daqui geralmente é o terceiro ícone aqui da sua barra lateral, na sua esquerda, então não precisa instalar, só de você abrir o seu VS Code você já vai ver que ele está lá dentro. Ao abrir o Source Control, ele parece um pouco confuso no começo, porque tem muita coisa, mas a gente vai entrar um a um aqui para entender melhor o que cada um faz. O primeiro Source Control, que é a primeira abinha, que normalmente é que vem aberta, ela traz aqui pra gente os arquivos do nosso Git. Então, quais são os arquivos que a gente está trabalhando agora, se precisa fazer sync com a master, não precisa e tudo mais. Nesse caso aqui, o que eu vou fazer para mostrar para vocês? Ó? Então, vamos só ver, dar um git status. Boa, dá um git status. Esse cara aqui, ele é a versão visual do nosso git status. Então, aqui ó, nada para commitar e está tudo limpo. Aqui, como vocês podem ver também, nada para commitar e está tudo limpo. Então, o que eu vou fazer? Ó, usando o comandinho touch, eu vou criar um arquivo aqui chamado banana, tá? Só por criar banana.js. E quando eu crio um arquivo, olha que legal, ele já entra como changes aqui para mim. Então, vamos lá, vamos criar alguns arquivos. Ó, vamos criar banana, vamos criar uma pera.js e beleza, esses dois aqui. Reparem que aqui a bolinha que antes não tinha nada, agora está com dois, ou seja, tem ou dois arquivos novos, ou dois arquivos modificados, ou um arquivo novo e um arquivo modificado, né? Então, basicamente, ele vai transformar aqui para a gente, né, o que estava antes e como está agora. Ele chama de pending changes, né, ou seja, mudanças pendentes. Então, ao abrir aqui o nosso primeira abinha, né, o Source Control, ele vai mostrar aqui para nós quais são os arquivos que estão aqui para nós disponíveis, né? No caso aqui, ó, tá vendo que tá com a letra U, né, de untracked, né, que ele chama aqui para nós, ou seja, untracked significa o quê? Os arquivos são novos e o Git ele não tem ciência que eles existem, né? Então seria equivalente da gente dar um git status aqui e ele mostrar como vermelhinho, né? Ó, tá vendo? Untracked files e aqui está como U de untracked. E aqui a gente pode visualmente ir adicionando eles, ó, e colocando onde está staging. Então, você lembra quando a gente adicionava o git add e o nome do arquivo, a gente fazia o staging daquele arquivo. Dessa maneira, nós fazemos o staging visualmente, né? Então, só de ter feito ali na lateral, tem um arquivo, o banana está em staging e o pera está em untracked. E aqui a gente consegue ver visualmente aqui do nosso GitHub exatamente isso aqui, ó. Então, se eu der um git status aqui, ó, o banana ele está staged, ou seja, ele está pronto para ser commitado, e a pera está untracked, né? Ela não existe, ó. Se a gente colocar o mousezinho aqui em cima, ele vai mostrar aqui pra gente que ele está como index added, né? Que seria o equivalente a ser comitado. Ele está pronto para ser comitado. Tá mostrando aqui atrás, mas eu já entro nesse ponto que ele é bem legal. Mas vamos lá. E aqui, ó, eu já tenho o próprio botão de commit. Então lembra que a gente fazia o comando git commit, passava uma mensagem, depois a gente fazia a adição? Nesse caso aqui, ó, eu posso simplesmente vir aqui e colocar o nome do meu commit. Então, vou colocar aqui, ó, adiciona banana e commitar. O que ele fez? Ele pegou todo mundo que estava no pronto para ser commitado, que é o staging, que a gente chama, e criou o pacotão do nosso commit. E aqui mesmo, ó, a gente tem três opções, né? A gente consegue fazer o commit, o push, o commit e o sync. Então, por exemplo, não é o caso agora, né? Mas eu poderia fazer o commit e o sync aqui. E o que ele faz para mim? Ele faz o commit e logo na sequência ele já joga para o GitHub lá para a gente de forma automática. Vamos ver aqui, ele está pensando, mas teoricamente se tudo deu certo, ao a gente abrir aqui, ele está pensando ainda, deixa ele aí terminar, não sei por que está demorando tanto, mas
tudo bem, não tem problema não. Bom, voltando aqui, ele não fez o push, não sei porquê, mas a gente pode fazer o push de forma manual, né, que depois que a gente fazia o commit, a gente tinha que dar o git push. Então a gente pode vir nesses 3 pontinhos aqui e selecionar o push, que aí sim ele vai pegar todos os commits que estão salvos e jogar lá para a nuvem para a gente. Então depois que eu fiz o push aqui, se eu dar um F5, o nosso banana JS ele já veio parar para cá. Bacana, né? Facilita bastante, né? Só para abstrair o que a gente fez, então a gente criou o arquivo, depois a gente fez um git add ponto, depois a gente fez um git commit passando uma mensagem, em sequência um git push. E tudo isso a gente fez pelo próprio VS Code, né? Sem precisar ter que digitar linha de comando nenhuma. Aqui ele tem alguns atalhos que eu acho bem interessante, ó. Agora o Pera, porque eu rodei um comandinho, ele veio parar dentro do nosso staged, né? Então ele está pronto para ser comitado, ó. Reparem sempre que ele tem sempre 2, né? O staged e o changes. O changes são coisas que são novas, né? Modificações, não necessariamente novos arquivos. Por exemplo, aqui, ó, se eu vim no env de exemplo e mudar esse IP para cá, salvar esse arquivo, abrir minha pastinha source no meu arquivo de config index.ts e criar uma função aqui qualquer, vamos deixar o Copilot criar uma funçãozinha para a gente, só para a gente brincar, ó. Não faz nada com nada essa função aqui, mas só para a gente brincar. Então, se eu criar uma interface de config aqui, isso, fechou. Não se leve o que está escrito aqui, que nem eu sei, nem eu parei para olhar, é só para a gente entender o que está acontecendo. E olha que legal. Aqui eu acabei de modificar 2 arquivos, então ó, o Pera já estava como staged aqui para mim, e agora eu modifiquei mais 2 novos, o env.example e o index.ts. Reparem sempre que, obrigatoriamente, a gente precisa indicar para ele quais são os arquivos que vão ser comitados, né? Então, lembrem sempre, o commit nada mais é que um pacote de alterações que eu vou subir para a nuvem, né, em linhas gerais. E eu tenho sempre que estar falando quais arquivos entram. Normalmente, a gente sempre dá um git add ponto, né, para adicionar todos a esse pacotão. E aqui a gente pode fazer, ó, selecionando aqui no changes o maisinho, que ele vai pegar todos os arquivos que estão aqui dentro, ó. Então, se eu der um git maisinho aqui, ó, todo mundo agora, só para mostrar para o status, ó, todo mundo está staged, está pronto para ser comitado. E aqui eu posso, vamos lá, adiciona arquivos de teste e commit em push. Ó, ele está fazendo o commit e já está fazendo o sync logo na sequência. Então, se a gente abrir o nosso F5 aqui agora, ó, teoricamente, ó, o pera.js veio parar para cá e o source dentro de, acho que foi config, né, que a gente criou, já está aqui na nuvem, sem ter que ficar digitando vários comandinhos, né? Tudo por aqui. Tem algumas outras modificações, tem uma outra função, na verdade, muito interessante, que é aqui que ele mostra o histórico dos arquivos. Então, esse arquivo aqui, ó, a gente salvou ele como desse jeito, essa função. Só que a gente consegue fazer um depara do que era o arquivo anterior para o novo. E isso é muito bacana quando a gente está alterando alguma coisa e precisa saber quais são as diferenças que teve entre um arquivo e outro. Então, se eu abrir aquele ali que eu acabei de verificar, né, o config index.ts, vamos supor que eu queira mudar aqui. Em vez de ser config, eu vou querer receber uma porta do tipo number, tá? E aqui eu vou querer retornar para cá desse jeitinho assim, ó. Só fiz uma breve modificação nesse arquivo, né? Quando eu salvo ele vem parar em changes, né? Ou seja, ó, teve modificação aqui. Qual que é o fluxo normal? A gente tem que apertar no maisinho para adicionar ele para ele staged para poder ser comitado. Só que tem uma coisa interessante que a gente pode olhar aqui, que ele tem um helper nosso. E lembrando que o M é de modified, né? Ou seja, esse arquivo já existia e ele foi modificado. Se a gente só simplesmente clicar nele, olha que legal, ele vai abrir para a gente uma interface de comparação, onde ele vai fazer o highlight do arquivo anterior para o arquivo novo. Então o vermelho é o que está lá na cloud hoje, o arquivo original. E o lado verde, né, que no caso está para cá, o lado verde, é o arquivo que ele foi modificado, que a gente acabou de modificar. Então ele faz esse highlight para comparar, para na hora da gente for fazer o commit, a gente poder ter certeza, né? Geralmente é bom a gente fazer um double check, verificar novamente se está tudo em ordem. Então ele tenta comparar aqui lado a lado quais são os arquivos e quais são as suas diferenças e dá um highlightzinho aqui com um verde um pouquinho mais forte, o que modificou. Então antes era assim e agora ficou assim. Isso aqui é muito útil para quando a gente quer identificar o que foi mudado no arquivo e tudo mais. Isso aqui é uma ferramenta excelente.
Então, aqui eu vou continuar, vou adicionar e vou fazer o nosso padrãozinho, né? Então, vou chamar aqui ó, de o nosso commit, né? Modifica o config e também commit em push. E já abstraímos todo aquele git add, git commit, git push, todo em um ou dois cliques, né? Se eu dar um F5 agora, já que eu já dei o push, ó, nosso arquivo já está modificado aqui no git, normalzinho. Então esse changes aqui é o nosso principal, tá? Ele é muito útil. Vou só mais fazer algumas modificações aqui só para a gente brincar, ó. Modificações quaisquer aqui, ó, sem pretensões nenhuma. E vamos modificar aqui dentro do meu service esse config. Vou colocar uma barrinha aqui. Eu estou só literalmente gerando massa aqui para a gente poder ver as diferenças dos nossos testes, tá? Vou criar uma functionzinha aqui que não faz nada também. Fechou, tá bom assim. Aqui ele vai encher o saco, né? Então só aqui já é o suficiente. Se a gente vir aqui, ó, teve 5 arquivos modificados. E só lembrando, eu consigo clicar neles e ver como que ele era e como que ele está agora, né? O que foi adicionado. Por exemplo, ó, da nossa função de config, antes aqui não tinha nada e agora tem uma linha vazio e esse barra aqui pra gente. Então ele está mostrando as diferenças, né? Isso é muito bacana. Uma outra coisa interessante é que a gente consegue fazer a organização desses arquivos com esse botãozinho aqui em cima, ó. Então eu consigo colocar todo mundo um embaixo do outro só pelo nome ou dividir pela mesma estrutura de pastas que a gente tem aqui. Dependendo se a gente tiver muitos arquivos, fica mais fácil da gente conseguir bater o olho e enxergar o que está acontecendo. Então aqui dá para ver claramente que eu teve um arquivo index na pasta config modificado. Então, sei lá, os dois são bons, né? Mas às vezes a gente precisa ver no que a gente chama de árvore, né? De um embaixo do outro, ou uma lista. Eu acho legal mostrar para vocês terem conhecimento disso daqui, que eu acho uma coisa bem interessante. Essas outras ferramentas aqui eu não vou entrar agora aqui, porque a gente não usa muito elas, com exceção do pull request, mas eu acho que a gente precisa antes falar de pull requests antes de entrar para cá, então vamos segurar para cá. O próximo abinha que a gente tem é a abinha de commits. Essa daqui ela é interessante, mas é mais como se fosse um histórico para nós. Então, por exemplo, aqui, ó, se a gente vier no nosso próprio GitHub e clicar aqui em commits, ó, a gente pode ver que eles têm 13. Então, é o histórico de tudo que aconteceu no meu repositório. Isso é uma coisa muito importante. O Git ele trabalha com versionamento, né? Então, os arquivos são versionados. Eu consigo ter as versões do meu código e verificar, por exemplo, desde o início do meu repositório até hoje, independente se foi 1, 2, 3, 4, 5 ou 10 anos de código. E se eu abrir aqui dentro, ó, aqui estão todos os meus arquivos, vocês vão ver que ele bate com exatamente os arquivos que estão aqui. Então, para a gente não ter que ficar abrindo o GitHub para fazer consulta de histórico, e muito menos fazer isso no terminal, que apesar de dar muito trabalho, eu acho muito confuso, pô, a gente consegue ver em cada pacote, lembra que sempre que commits é um pacote de modificações, para cada pacote de modificações que eu tive, ó, quais foram os arquivos que foram ou adicionados, ou removidos, ou modificados. Então, por exemplo, no commit adiciona banana, eu adicionei um arquivo, e eu consigo ver o histórico dele aqui também. No arquivos de teste, ó, eu consigo ver que adicionou pera, modificou esse daqui, consigo ver como que ele estava antes e como é que ele ficou depois naquele commit, naquela data especificamente. Então, essa daqui, ele serve muito para a gente ter como histórico, né, para a gente poder ver como é que os nossos commits foram em decorrência do tempo. Só que tem uma coisa muito bacana, que às vezes vamos supor que eu queira voltar o meu código naquela época, ou naquela data, ou naquele commit especificamente para fazer um teste, ou para fazer qualquer coisa. Né? Por exemplo, estou com um bug em produção, só um exemplo. Vamos supor que semana passada esse bug não estava acontecendo, eu queria replicar numa versão anterior do meu aplicativo para ver se o problema aconteceu depois ou tudo mais. Então, para qualquer versão que a gente queira aqui, ó, por exemplo, essa daqui de 5 dias atrás, eu posso clicar com o botão direito e tem algumas opções aqui, ó, que eu tenho. De interessantes são o revert, ou seja, eu posso reverter todas as alterações que foram feitas naquele pacote, então ele cria um outro commit revertendo elas, e o reset para voltar para esse commit, e o switch, que é o temporário. Então, por exemplo, assim, se eu só quiser temporariamente abrir esse commit e ver o que estava acontecendo, como que era o meu repositório nessa data, eu posso clicar aqui, botão direito, switch to commit. Ele vai falar aqui que eu não pude fazer checkout porque tem arquivos aqui que estão aqui no meu source control. Isso é uma coisa importante da gente saber,
que se tiver arquivos aqui eu não posso fazer checkout enquanto eu não limpar eles. Tá? Então eu vou adicionar eles aqui e vou chamar aqui adicionar arquivos de teste e fazer o meu commit em push. Aí isso aqui vai ficar o que a gente chama de limpo, né? A minha área de trabalho aqui ele está limpo. Então voltando nos meus commits, agora sim eu vou conseguir fazer o switch para a primeira versão desse repositório 5 dias atrás, ó. Repara aqui que ele já até mudou para a gente, ó, todos os arquivos que foram diferentes ali para nós, do nosso projetinho. Então se a gente até vir aqui, ó, eu tô em head, né? Eu tô nesse commit aqui, ó, nesse commit aqui agora eu estou vendo o meu repositório dessa data. Tá vendo? Se eu der um git checkout -f master, eu volto para o meu atual, o meu commit atual que eu teria aqui quando eu estou trabalhando. Outro legal da gente ver é o File History. Ele só aparece quando a gente está com o arquivo aberto ou arquivos modificados, né? Então aqui, por exemplo, ó, vamos pegar um arquivo que faz tempo que ele existe, ó, é o teste1.ts. E vamos ir aqui no nosso... Quando a gente abre essa abinha de File History e tem um arquivo aberto aqui, ele vai mostrar para a gente quais foram todas as modificações e quem fez aquelas modificações no decorrer de todo o tempo. Então, por exemplo, assim, ó, o histórico desse arquivo especificamente, não de tudo, eu consigo verificar por aqui, ó. Então, esse arquivo, há 5 dias atrás, provavelmente ele foi criado, e há 3 dias atrás, ó, ele foi adicionado uma função, que foi a nossa aula passada. Então, eu consigo ver somente as modificações desse arquivo. Isso é útil para quando a gente está tentando identificar um bug, alguma modificação que teve e a gente não estava esperando. Então, a gente consegue abrir e verificar tudo que foi alterado em datas, quem que fez e tudo mais. Aqui a gente consegue ver todas as branches do nosso código, além de criar novas. As branches elas podem ser feitas por aqui embaixo ou por aqui. Eu gosto de usar aqui embaixo, eu acho mais fácil. Então a gente pode vir aqui e criar uma nova branch a partir da branch que eu estou na primeira opção, ou criar uma branch a partir de uma outra branch, né? Então, por exemplo, se eu quisesse criar uma branch, que é aquele git checkout -b, o nome da branch, vamos chamar ela aqui de teste, ó. Ele já faz aqui pra gente, ele já vem parar aqui mostrando todas que estão disponíveis, e eu já estou na minha branch de teste aqui agora, ó, aqui também. Aí eu posso trabalhar nessa branch para depois fazer os pushes, né? Então vamos só criar um arquivo aqui, ó. Vamos chamar branchtest.js, arquivinho criado. Ó, vamos fazer o seguinte aqui agora, ó, vamos adicionar todo mundo no meu staging e falar adiciona o arquivo de teste para cá. Adiciona o arquivo de teste e aqui a gente vai fazer um... Opa, errei o botão. Beleza. Agora que eu só errei o botão, ele só fez o commit, aí ele dá a segunda opção que é fazer o publish da branch. Vocês lembram daquele código lá, ó, que ele falava assim, ó, git push set upstream? Vocês lembram que eu comentei que a primeira vez que a gente criou uma branch, o git ele não sabe que a gente existe. E a gente tem que dar esse set upstream aqui, passando o nome da branch, para ele existir lá na nuvem. Esse botão de publish, ele faz exatamente isso. Então, se eu clicar nele para cá, simplesmente ele vai jogar lá para a nuvem para a gente. E aqui até um negócio interessante, ó, ele até já sugeriu aqui, ó, você gostaria de criar uma pull request para branch test? Que geralmente, quando a gente sempre vai colocar arquivos na nossa branch, né, quando a gente cria uma branch, a gente tem que voltar lá para master. E para isso a gente usa as pull requests para fazerem isso. E o próprio Git ele já identifica e já sugere, né? Então, vamos lá, aproveitar que ele está aqui dentro. E aqui dentro, ó, essa daqui é uma extensãozinha à parte, tá? Eu já mostro para vocês. Mas eu consigo já criar a branch aqui dentro do meu repositório, ó. Muito mais fácil, eu não preciso abrir o Git igual a gente fez anteriormente. Então, o repositório é esse mesmo. A branch de teste vai ser injetada dentro da branch de master, com esse título e essa description. Pô, não preciso fazer nada, só vou meter um create aqui e automaticamente ele já cria o meu commit aqui para mim. Posso até colocar eu posso até fazer tudo por aqui, tá? Eu não preciso nem abrir o meu GitHub, ó. Olha que legal. Ele já abriu minha pull request aqui dentro, ó. Olha que legal. Vou só abrir no GitHub para vocês ir acompanhando para entender o que está acontecendo. Né? Mas aqui em pull requests, ó, ele criou há 20 segundos atrás. Esse mesmo pull request aqui eu consigo avaliar dentro do meu GitHub, dentro do meu VS Code, melhor dizendo. Consigo colocar os assigns, por exemplo, ó, vou colocar para mim mesmo. E aqui dentro, ó, reparem que é em real time, né? A gente muda lá e já cai para cá, ó. O reviewers, as labels e tudo mais, ó. Tudo que eu faço por aqui, eu consigo fazer dentro do VS Code. Então isso otimiza demais o nosso tempo.
né? Nesse caso aqui eu vou até dar um merge na nossa pull request. E deixa eu ver se já foi o suficiente para cá. Acho que faltou. Vamos lá. Create merge commit, merge pull request. Aqui, ó. Tem que apertar o botãozinho aqui embaixo para a gente fazer a confirmação, ó. Ó que legal. Pull request successful merged. E eu posso até fazer o delete da minha branch aqui, ó, para não ficar com lixo na minha aplicação. Então, basicamente, eu fiz um push, criei a branch, criei a pull request, fiz o merge. Já está em master tudo que a gente criou com poucos cliques sem abrir o GitHub. Ó, reparem que aqui já foi tudo mergeado, já está em master e tudo aconteceu. Eu só abri aqui para vocês acompanharem, mas não precisa, isso é muito legal. E essa extensão aqui é uma extensãozinha que ela complementa esse source control. Ó, aqui ele está até falando para sincar as changes, né? Como eu troquei de branch, reparem que eu já voltei para master automaticamente, agora eu tenho que baixar as atualizações que eu fiz lá na nuvem. Então aqui eu vou pegar o arquivo que eu criei e descer para o meu repositório de novo. E olha que legal, agora só tem uma branch criada. Essa extensãozinha aqui que vai estar na descrição do vídeo, eu recomendo muito vocês instalarem ela, porque tudo que trata dessa daqui é source control, então ela mexe com o Git. E essa daqui ela entra para complementar, que ela trabalha com o GitHub. E as duas juntas funcionam de forma harmoniosamente poderosas. Eu não vou entrar em stashes nem em tags, porque eu acho que vale só um vídeo especificamente para eles, que é um assunto um pouquinho mais difícil de entender. Então a gente vai segurar esses pontos por enquanto. E essa extensão do GitHub ela é muito boa, porque ela consegue manusear as pull requests, a gente consegue ver todas as pull requests que estão abertas daqueles repositórios, trabalhar com as issues, enfim, a gente consegue abrir um moleque de possibilidades, trabalhar com o GitHub sem necessariamente ter que abrir ele. Então essa extensão ela é muito boa e vocês podem instalar ela por aqui, ó. Eu vou deixar o link na descrição certinho para vocês, mas é só colocar o GitHub, instalar a extensão do GitHub aqui dentro. Ó, essa daqui, ó. GitHub Pull Requests and Issues. Ela vai complementar a extensão de Source Control nativa do VS Code. Belezinha? Depois que você já sabe como o terminal funciona, não tem muito por que usar ele quando a gente tem o VS Code para nos auxiliar, porque o Git do VS Code é sensacional, eles oferecem muitas e muitas vantagens que otimizam e nos tornam os programadores mais produtivos. Então, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar um joinha, compartilhar, deixar um feedback e lembre-se, nós vamos lançar o próximo vídeo com o Git, com o CLI do próprio GitHub para mostrar para vocês. Belezinha? Então, até a próxima!